Olá amigos, tudo bem? Na aula de hoje, o assunto que nós vamos tratar são as revoluções burguesas. Século XVII na Inglaterra, século XVIII na França. Preste atenção neste quadro. Figura de Carlos I, dinastia Stuart. Carlos I é um dos nomes que nós vamos trabalhar durante a Revolução Inglesa. Inglaterra, século XVII. A primeira dinastia inglesa, dinastia Tudor, já tratada na aula do absolutismo monárquico. Com a morte de Elizabeth I, quem vai assumir o trono serão os Stuarts, Carlos I, Jaime I. E durante o governo, a dinastia dos Stuarts, inicia-se um confronto entre a monarquia, adepta do absolutismo monárquico, e o parlamento britânico, composto em sua grande maioria por burgueses, calvinistas, puritanos, que viam no absolutismo monárquico um obstáculo, um entrave ao pleno desenvolvimento econômico. Preste atenção no quadro. Dinastia Stuart, confronto, monarquia, parlamento, onde o parlamento buscava o desenvolvimento capitalista e também um conflito de conotação religiosa. Para a burguesia, a interferência do Estado nos assuntos econômicos representava um obstáculo ao pleno desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Também a Revolução na Inglaterra vai ter um caráter religioso. Vamos entender. O Stuart, Carlos e Jaime, é católico. A igreja oficial da Inglaterra, desde Henrique VIII, é anglicana. E o parlamento, os burgueses, eram calvinistas. Os calvinistas na Inglaterra eram duas designações, presbiterianos ou puritanos. Então perceba que além de uma motivação econômica, eliminar os entraves que o absolutismo impunha ao pleno desenvolvimento das forças produtivas, nós vamos ter também, na Revolução Inglesa, um caráter religioso. A dinastia Stuart, tentando colocar o catolicismo como a religião dominante, entrando em confronto com a religião do Estado e com a religião da maioria dos parlamentares da Inglaterra, o puritanismo. Desse confronto, o líder do parlamento será Oliver Cromwell. Uma guerra civil para procurar eliminar os obstáculos e impor a religião puritana. Oliver Cromwell vai impor uma série de reformas na Inglaterra, mudando bastante o curso da história inglesa. Preste atenção no quadro. Oliver Cromwell, desenvolvimento agrário, implantação da República, ato de navegação, 1651. Oliver Cromwell será o primeiro e único presidente da República Inglesa. É o único momento em toda a história inglesa que a monarquia deixa de existir. É o período do protetorado de Oliver Cromwell. E durante o seu governo, que na verdade será uma ditadura, Oliver Cromwell vai incentivar o desenvolvimento capitalista. Primeiro, fazendo uma verdadeira revolução lá na agricultura, incentivando, expandindo ainda mais a política dos cercamentos. Que consistia isso? Nós vamos utilizar as terras comuns para a pastagem, criação de ovelhas, para o fornecimento da matéria-prima da indústria têxtil, a lã, gerando assim um êxodo rural que vai possibilitar o desenvolvimento das cidades e a formação de uma mão de obra para a futura industrialização inglesa. Oliver Cromwell também é o responsável pelo ato de navegação, 1651, quando a Inglaterra começa a se transformar na principal potência marítima. Qualquer produto inglês só pode ser transportado em navio inglês. Qualquer produto, não importa o país, que se dirija para a Inglaterra, também tem que ser transportado em navio inglês.
Assim, a Inglaterra inicia a sua supremacia marítima, exercendo um acúmulo de capital através das atividades comerciais. Portanto, o período de Oliver Cromwell é importante porque representa a eliminação de alguns entraves, de alguns obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Com a morte de Oliver Cromwell, há a restauração da monarquia. Significa dizer, o Stuart, a dinastia dos Stuarts, volta à Inglaterra. Carlos II, Jaime II, novamente aí, confronto, monarquia, parlamento. Novamente aí, confronto de conotação religiosa. E é nesse contexto que nós vamos ter um segundo processo revolucionário, chamado Revolução Gloriosa. Preste atenção nessa gravura. Figura importante do pensamento inglês, John Locke. John Locke tem uma ideia básica que vai servir para a ideologia da Revolução Gloriosa. O homem tem direitos naturais. Direito à liberdade, direito à propriedade privada e direito a se revoltar contra governos tirânicos. É dessa base que os ingleses vão buscar momentos ideológicos, buscar sentimentos para patrocinarem a Revolução Gloriosa.